Bom, e você acompanha agora a conversa que tivemos com um especialista em mercado, onde ele fala do fim da safra de soja, quebra de produtividade, mercado e qual caminho o produtor deve tomar para não ser surpreendido aí com a oscilação do dólar. Vejam só. Essa safra está sendo bastante cumprida. Nós começamos o recebimento de soja o ano passado, no final, na última semana de dezembro, e ainda nesse momento ainda estamos recebendo ainda um pouco de soja. Então faz 90 dias que nós estamos recebendo soja. E é lógico que isso foi em função do clima. A soja, em função da seca que nós tivemos no mês de dezembro, ela antecipou um pouco o ciclo, por isso que nós recebemos soja em dezembro. E essa soja que entrou no início do ano, ela teve uma quebra até considerável em função da seca e altas temperaturas que nós tivemos em dezembro. A soja que veio a ser colhida no mês de fevereiro, nós pensávamos que ela ia ter uma produtividade até melhor. Mas lembrando que janeiro também nós sofremos com falta de chuva e também com altas temperaturas, ela também foi afetada. Um pouco menos daquela soja da colheita do início de janeiro, mas ela também foi afetada. Na região da Cocamar, nós podemos comparar com o ano passado, o ano de 2017 e 2018, nós estamos trabalhando com um volume de produtividade na ordem de 30% menos do que o ano passado. Só que nós sempre fazemos as nossas previsões, né, sempre de uma safra normal, dentro de uma expectativa que não tenha problema de clima. Quando nós comparamos com aquilo que nós traçamos de média regional para Cocamar, nós estamos tendo uma quebra de 40%. Então, comparado com o ano passado, 30%. Dentro da nossa expectativa de uma safra normal, dentro da nossa região, nós estamos trabalhando com 40% de quebra. Que não é muito diferente, Sérgio, da região oeste aqui do Paraná. Como nós tivemos um clima com distribuição de chuvas muito irregulares, nós temos notado também na região da Cocamar, como também em outras regiões, produtividades muito variadas, onde o produtor tem colhido 50 sacas por alqueire e tem colhido 150 sacas por alqueire. Dependeu muito ali de uma chuva a mais, de uma chuva a menos, um manejo de solo melhor que alguns produtores fizeram, e aí a produtividade ela teve essa variação. Mas a região oeste também, pelas informações que a gente tem de outras cooperativas, ficaram nessa ordem de 40% comparado com o ano passado. Não, esta quebra, no bolso do produtor, ela é o impacto de imediato, né? Imagina, ele estava fazendo seu orçamento para colher dentro de uma safra normal, de repente a rentabilidade dele diminuiu aí 30%, 40% em média. Lógico que ele vai deixar de fazer alguns investimentos, porque ele não vai ter recurso para isso, mas o produtor da nossa região, ele vem capitalizado de outras safras, acreditamos que tem impacto sim, mas ele vai conseguir atravessar esse período com um pouco mais de restrição de investimento, e nós também já estamos próximo de um início de uma safra de milho, e o produtor ele vai conseguir de uma maneira, fazendo suas economias, mas ele consegue acertar a sua situação no financeiro. Essa é a minha opinião. Com relação ao impacto de mercado, nós não podemos esquecer que a maior quebra no Brasil foi no estado do Paraná. Nós temos outros estados que tiveram boas produtividades. Então a previsão inicial de produção no Brasil era de 120, 122 milhões de toneladas e o último número que a Conab divulgou foi 113, 114 milhões de toneladas. Então foi uma quebra de produtividade a nível Brasil menor do que nós tivemos no Paraná. Então a influência dessa quebra de produtividade para nós no mercado, falando que o preço vai subir ou não, nós temos que ficar muito atento a outros fatores que podem influenciar mais do que essa quebra de produtividade que nós tivemos no Brasil. Posso citar como exemplo a questão agora das negociações entre Estados Unidos e China, que a gente já comentou várias vezes, a gente vem acompanhando isso ao longo do tempo, mas isso ainda não desenrolou. Eles estão reunidos ainda, mas não chegaram a um consenso. E isso é o que tem tumultuado bastante o mercado agrícola. Além da negociação dos Estados Unidos com a China, que está influenciando no mercado, a gente tem outras coisas que influenciam. Nesse momento, começa a sair os relatórios já de plantio, de intenção de plantio dos Estados Unidos, a área que ele vai plantar de milho, a área que ele vai plantar de soja. E nós vimos algumas notícias de que existe área nos Estados Unidos que estão inundadas, inclusive até prejudicando algum soja que está armazenado nos silos. Mas isso pode influenciar também na área de plantio. Nos Estados Unidos eles plantam o milho primeiro para depois plantar a soja. Há uma tendência de aumentar a área de milho, mas se tiver algumas áreas inundadas pode ser que tenha a reversão dessa área de milho para a soja.
Então temos que ficar muito atento com relação ao relatório que os Estados Unidos vão publicar de área de intenção de soja e milho. Plantando mais soja, ruim para o preço de soja aqui no Brasil. Tá? Um outro ponto também que tem influenciado muito o mercado agrícola é o câmbio, principalmente o câmbio interno, com todas essas relações políticas que a gente vem sofrendo. O câmbio tem caído para 3,70, indo para 4 em alguns momentos, então ele tem uma variação uma oscilação bastante grande. Isso impacta no preço da soja, né? Mas também impacta na compra de insumos do produtor. Então esse câmbio o produtor tem que ficar muito atento nesse momento. Até a nossa recomendação, alguns produtores vêm nos perguntar, eu devo comprar insumos, eu devo vender soja. Se o produtor for querer comprar insumos, a nossa recomendação, trava o preço da soja já. Compra insumos e trava a soja com preço futuro. Porque se o dólar cair, a soja cai, mas o adubo cai também, ele fica num patamar de equilíbrio bastante sustentável. E o inverso é verdadeiro. Se o dólar subir, o preço da soja sobe, o insumo sobe, mas a relação entre sacas de soja e toneladas ou o preço dos insumos, ela fica equivalente. Então esse momento está muito difícil de tomar uma posição e acertar na veia. Então a gente recomenda sempre muita cautela. Vender soja futuro, mas compra o insumo. Compra o insumo, vende soja futuro. Essa é a nossa recomendação.